Existe um tipo de vazio que ninguém consegue explicar direito. Não é a falta de alguma coisa específica. Não é apenas a ausência dela. É algo muito maior, mais denso. É como se alguém tivesse arrancado o centro da sua vida e agora você está tentando funcionar com um buraco gigante no meio do peito. E todo mundo à sua volta age como se isso fosse temporário. Como se em alguns meses você fosse estar bem. Mas você sabe que não é assim. Você sente esse vazio crescendo a cada dia, ocupando mais espaço, consumindo mais de você. Poucos falam sobre isso, sobre o vazio real que fica depois do divórcio. Todo mundo fala sobre recomeço, sobre virar a página, sobre se redescobrir, mas ninguém fala sobre o vazio, aquele espaço oco onde antes existia uma vida compartilhada, onde existiam planos, rotinas, significado. E agora não existe mais nada. Apenas você tentando preencher um buraco que parece não ter fundo. Se o que eu estou descrevendo faz sentido para você, se você reconhece esse vazio que eu estou falando, então talvez esse seja o seu lugar. Se inscreva no canal. Porque aqui a gente não finge. Não vende ilusões. Não promete que vai ficar tudo bem. Aqui a gente apenas fala a verdade sobre o que realmente acontece quando tudo desmorona. E às vezes, apenas saber que você não está sozinho nesse vazio já é alguma coisa. O divórcio não é apenas o fim de um casamento. É o fim de uma realidade inteira. É acordar um dia e perceber que tudo que você construiu, tudo que você planejou, tudo que dava sentido aos seus dias, simplesmente desapareceu. E no lugar ficou esse vazio. Imenso. Silencioso. Persistente. Um vazio que não te deixa em paz nem por um segundo. Hoje eu vou falar sobre esse vazio. Não de forma superficial, não com frases motivacionais vazias, mas de verdade, descendo em cada camada dele, explorando cada canto escuro, porque só quando você entende o que realmente está enfrentando é que pode começar a lidar com isso. Não superar, não curar, mas lidar, sobreviver, existir apesar dele. E eu preciso te avisar, isso vai ser difícil. Vai tocar em lugares que você preferia deixar intocados. Vai nomear sentimentos que você estava evitando reconhecer. Mas é necessário. Porque fingir que o vazio não existe não faz ele desaparecer. Apenas te deixa mais perdido dentro dele. Então respire fundo. Porque nós vamos descer juntos nesse abismo. E vou te mostrar o que realmente existe lá embaixo. O vazio em todas as suas formas. Em todos os seus disfarces. Em toda sua extensão aterrorizante. O vazio começa nos lugares físicos. Você chega em casa e ele está ali, esperando. Como um animal que aprendeu sua rotina e sabe exatamente quando você vai aparecer. Você abre a porta e o vazio te recebe. Não com violência, mas com uma presença pesada, opressiva, inescapável. Você olha para a sala e tudo está no lugar. O sofá onde vocês assistiam filmes. A mesa onde jantavam. A estante com livros que compraram juntos. Tudo continua ali. Mas tudo mudou. Porque esses objetos existiam num contexto. No contexto de uma vida compartilhada. E agora esse contexto não existe mais. E os objetos ficaram órfãos. Sem sentido. Sem função. Apenas ocupando espaço num cenário que não faz mais sentido. Você senta no sofá. O mesmo sofá de sempre. Mas ele parece diferente. Maior. Mais frio. Porque antes havia outra pessoa ali. Dividindo o espaço. Trazendo calor. E agora há apenas você. E todo o espaço extra apenas amplifica o vazio. Cada centímetro não ocupado é um lembrete de que você está sozinho. De que aquilo acabou. De que não vai voltar. A cozinha é pior. Você abre o armário e vê apenas um prato. Um copo. Um jogo de talheres. Porque você parou de lavar 2 de tudo. Parou de cozinhar para 2. Agora você mal cozinha. Come qualquer coisa. Em pé. Na frente da geladeira. Porque sentar na mesa sozinho parece patético demais. Então você evita. Como evita tantas outras coisas agora. O quarto é onde o vazio atinge seu ápice. A cama que antes era pequena demais agora parece enorme. Você dorme de um lado. Sempre do mesmo lado. E o outro lado fica intocado. Perfeitamente arrumado. Como um altar. Como uma lembrança constante de que aquele espaço não será mais ocupado. E você olha para aquele vazio na cama toda noite antes de dormir.
E toda manhã ao acordar. E cada vez dói de um jeito diferente. O armário meio vazio. O banheiro com produtos de apenas uma pessoa. A toalha solitária no varal. Cada detalhe é um lembrete. Cada espaço não ocupado é uma ferida. E você começa a perceber que o vazio não é apenas a ausência dela. É a presença constante dessa ausência. É o espaço que ela ocupava se transformando num buraco negro que suga toda a luz da sua vida. Você tenta preencher. Compra coisas novas. Muda móveis de lugar. Pinta paredes. Qualquer coisa para fazer a casa parecer diferente. Para não ter que olhar para os mesmos espaços e lembrar. Mas não funciona. Porque o vazio não está nos objetos. Não está na decoração. Está em você. E você carrega ele para qualquer lugar que vá. Tem momentos em que você não aguenta mais estar ali. Sai de casa. Vai para qualquer lugar. Bar, shopping, casa de amigos. Qualquer coisa para não ter que enfrentar aquele vazio. Mas ele te segue. Como uma sombra. Porque o vazio não mora na casa. Mora em você. E não há lugar para onde fugir dele. E o pior é que aos poucos você começa a se acostumar. Começa a aceitar que essa é sua realidade agora. Que a casa vai sempre ter espaços vazios. Que a cama vai sempre ter um lado intocado. Que os objetos vão continuar sendo apenas objetos. Sem história. Sem memória. Sem vida. E essa aceitação dói mais que a própria dor inicial. Porque significa que você está desistindo de esperar que as coisas voltem ao normal. Você olha ao redor e percebe que transformou sua casa num mausoléu. Cada cômodo é um memorial de algo que morreu. E você é o único visitante, vagando pelos corredores vazios, tocando objetos que não significam mais nada, tentando lembrar como era quando havia vida ali. Mas as memórias estão ficando turvas. E o vazio está ficando mais real que as lembranças. Mas o vazio dos espaços físicos é apenas o começo. É apenas o reflexo externo de algo muito mais profundo. O verdadeiro vazio está dentro de você, num lugar que você não consegue tocar, não consegue ver, mas sente. Deus como sente. É como se alguém tivesse cavado um buraco no centro do seu ser e agora você precisa aprender a viver com esse buraco. Você acorda de manhã e o primeiro pensamento não é sobre o dia que vem. É sobre o vazio. Ele está ali, esperando, como um predador paciente. E você sabe que vai ter que carregar ele o dia inteiro. Em cada conversa. Em cada atividade. Em cada momento de silêncio. O vazio é seu companheiro constante agora. Seu único companheiro verdadeiro. Tem dias em que você tenta preencher esse vazio. Com trabalho. Com distrações. Com pessoas. Você aceita todos os convites. Vai a todas as festas. Conhece gente nova. Qualquer coisa para não ficar sozinho com o vazio. Mas no final da noite, quando você volta para casa, ele está ali, maior do que antes. Porque você tentou ignorá-lo e ele não gosta de ser ignorado. Você percebe que não sabe mais quem você é. Durante anos você se definiu como parte de um casal, como marido, como parte de um nós. E agora não há mais nós. Há apenas você. E você não sabe quem é esse você. É como se a pessoa que você era tivesse morrido junto com o casamento. E agora há apenas esse estranho que olha de volta no espelho. Esse estranho oco. Vazio. Perdido. O vazio se manifesta de formas estranhas. Você está no meio de uma conversa e de repente percebe que não está realmente ali. Está apenas operando no automático. Sorrindo quando deve sorrir. Concordando quando deve concordar. Mas por dentro há apenas vazio. Você não sente conexão. Não sente interesse. Não sente nada. É como se uma parte essencial sua tivesse sido desligada e você não sabe como ligar de volta. Você tenta sentir. Tenta forçar emoções. Assiste filmes tristes para tentar chorar. Ouve músicas românticas para tentar sentir algo. Mas nada funciona. O vazio consumiu sua capacidade de sentir. Transformou você numa casca. Numa versão oca da pessoa que costumava ser. E isso te assusta. Porque você não reconhece mais quem você é. Tem noites em que o vazio fica insuportável. Você sente ele expandindo. Pressionando contra as paredes do seu peito. Sufocando você. E você não sabe o que fazer. Não sabe como aliviar. Então você apenas aguenta. Deitado no escuro. Esperando o sono vir. Mas o sono demora.
E o vazio continua ali, pulsando, crescendo, consumindo. Você percebe que o vazio mudou sua relação com o tempo. Os dias parecem infinitos. Cada hora se arrasta, porque não há mais nada para preencher o tempo. Não há mais planos. Não há mais expectativas. Não há mais futuro que vale a pena imaginar. Há apenas o presente vazio. E o presente é insuportável. Então você vive no passado, repassando memórias, relembrando momentos, tentando sentir algo além do vazio. Mas até as memórias estão sendo corrompidas pelo vazio. Você olha para fotos antigas e não consegue lembrar como se sentiu naqueles momentos. As emoções foram sugadas. Resta apenas a imagem. Sem vida, sem sentimento, sem significado. O vazio está roubando até seu passado, deixando você sem nada. Nem passado, nem presente, nem futuro. Você começa a questionar se vale a pena continuar. Não de forma ativa, não com planos ou intenções, mas de forma passiva, como uma dúvida que sussurra no fundo da mente. Se a vida vai ser sempre assim, se o vazio vai ser seu único companheiro para sempre, se vale a pena acordar todo dia para enfrentar mais um dia idêntico ao anterior. Vazio, sem sentido, sem propósito. E o mais assustador é perceber que você está se acostumando. O vazio está se tornando normal. Você não luta mais contra ele. Não tenta mais preenchê-lo. Apenas aceita. Como aceita a gravidade. Como aceita que o sol vai nascer todo dia. O vazio é uma constante agora. E você está aprendendo a viver com ele. E isso te apavora. Porque significa que você está desistindo. Que está aceitando que essa é sua vida agora. Vazia. Oca. Sem cor. Sem som. Sem sabor. Depois de tudo que conversamos. Depois de explorar o vazio em todas as suas formas. Nos espaços físicos e no seu interior. Você pode estar esperando que eu te diga que ele vai embora. Que um dia você vai acordar e o vazio não vai mais estar ali. Mas eu não vou dizer isso. Seria mentira. E você merece mais que mentiras. O vazio não desaparece. Ele se transforma. Muda de forma. Muda de intensidade. Mas a essência dele permanece. Porque o vazio não é apenas a ausência dela. É a marca permanente que ela deixou em você. É o espaço que ela ocupou e que nunca mais vai ser preenchido da mesma forma. É a cicatriz de algo que existiu e morreu. Mas aqui está algo que poucos te contam. O vazio não precisa ser apenas destruição. Ele pode ser espaço. Espaço para você descobrir quem é sem ela. Espaço para reconstruir uma identidade que é apenas sua. Espaço para crescer em direções que você nem sabia que existiam. O vazio dói, mas também liberta. De expectativas. De papéis. De versões de você que você mantinha apenas para agradar outra pessoa. Isso não significa que o vazio vira algo bom. Não vira. Continua sendo doloroso. Continua sendo pesado. Continua te visitando nas madrugadas quando você menos espera. Mas com o tempo você aprende a carregá-lo diferente. Não com desespero, mas com aceitação. Como você carrega uma cicatriz. Feia. Permanente. Mas parte de você agora. Você vai aprender a viver com o vazio. Não porque quer, mas porque não tem escolha. E no processo vai descobrir uma força que não sabia que tinha. A força de acordar todo dia mesmo quando não há razão aparente. A força de continuar mesmo quando tudo parece inútil. A força de existir apesar do buraco no peito que nunca fecha completamente. O vazio vai te ensinar coisas. Vai te ensinar que você não precisa estar completo para continuar. Que você pode funcionar quebrado. Que a vida não precisa fazer sentido completo para valer a pena ser vivida. Vai te ensinar que solidão não é o mesmo que fraqueza. Que estar sozinho não significa estar perdido. Que você é mais do que metade de um casal. Mas não se engane. Esse aprendizado não vem fácil. Não vem rápido. Vem através de noites terríveis. De dias vazios. De momentos onde você acha que não vai aguentar mais um segundo. Vem através da dor crua. Do sofrimento real. Da luta diária para não ser engolido completamente pelo vazio. E mesmo quando você aprende a viver com ele. Mesmo quando o vazio se torna parte da sua paisagem interna. Ainda vai ter dias ruins. Dias onde ele volta com toda a força.
onde você sente tudo de novo como se fosse a primeira vez, onde você questiona se realmente está progredindo ou apenas fingindo que está. Esses dias vão existir, e você vai ter que sobreviver a eles. De novo, e de novo, e de novo. Então o que eu posso te dizer é isso. O vazio que fica depois do divórcio é real. É devastador. É transformador. Você não vai voltar a ser quem era antes. Aquela pessoa morreu. Mas quem você vai se tornar depois de atravessar o vazio? Depois de olhar para o abismo e não desviar o olhar? Depois de aceitar que você está quebrado e continuar mesmo assim? Essa pessoa vai ser mais forte, mais real, mais verdadeira do que você jamais foi. O vazio continua, mas você também. E talvez isso seja tudo o que importa. Não vencer o vazio, não preenchê-lo, não superá-lo, mas continuar existindo apesar dele. Continuar respirando, continuar tentando, continuar sendo, mesmo quando ser dói mais do que não ser. Essa é a única vitória possível. E ela é suficiente. Poucos falam sobre o vazio, porque ele assusta, porque ele não tem solução fácil, porque ele expõe verdades que preferimos ignorar. Mas agora você sabe. Sabe que o vazio existe. Sabe que ele é real. Sabe que outros estão sentindo exatamente o que você sente. E talvez isso, apenas isso, já faça o vazio pesar um pouco menos. O vazio que fica depois do divórcio não te define, mas te transforma. E a pessoa que você se torna depois, marcada, cicatrizada, mas viva. Essa pessoa vale cada segundo de dor que foi necessário atravessar, porque do outro lado do vazio não há cura, não há completude. Mas há você, mais inteiro na sua quebra do que jamais foi na sua suposta perfeição.